shore cantara la masi dere cantara suri andara se. Oh rabashri andara la basri andara la katala la baso. Ei, ei, ei. Aleluia. 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 O Senhor me disse que um homem, um dos que estão aqui, um homem está um pouco triste, porque ao sair de casa ele teve um certo desentendimento com a esposa. Nada grave, mas teve um desentendimento e isso está deixando ele desconfortável. E ele está com o coração triste. E o Senhor quer que você saiba, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Se você quiser se manifestar levantando a sua mão para confirmar essa palavra, só levantar a sua mão no seu lugar. Você não está sendo exposto, pelo contrário, Deus está trazendo cura no seu casamento. Deus está trazendo cura no seu casamento. Então, se você quiser levantar a sua mão só para a gente testificar aqui, aleluia, só levanta a sua mão para a gente testificar aqui, aleluia. Está aqui, está lá no fundo, é isso? Ok, vai ficar tudo bem, foi o que eu ouvi, ok? Vai ficar tudo bem, fica tranquilo, ok? Ok, e deixa eu te dizer, tem algumas coisas que vocês têm orado já tem algum tempo. Você e sua esposa, vocês têm orado há algum tempo. O Senhor quer que vocês saibam. Às vezes essas coisas vêm para tentar paralisar esses desentendimentos, sabe? Para tentar paralisar algumas coisas, mas o Senhor quer que você saiba. Tarde demais para paralisar isso agora na vida de vocês. Tarde demais, irmão, tarde demais, tarde demais. Oh, rabacataralabasri andalalabasei, ha 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 ha. Ei, ha 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 ha. Ei, ha 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 ha. Glória ao seu nome, Senhor. Eu quero que vocês saibam que é um prazer para mim estar aqui, ok? É um grande prazer, senta um pouquinho aí. Obrigado, gente, obrigado. Um prazer mesmo ter recebido esse convite do pastor Flávio e estar aqui esta noite para poder compartilhar da palavra e estar sendo abençoado por estar num lugar tão excelente, tão bonito. A igreja mais bonita do Verbo da Vida de São Paulo está aqui. Linda a igreja, excelente. E eu estou honrado por estar aqui, amém? Sinta privilegiado por fazer parte dessa igreja, amém? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom? Amém. Deus é muito bom. Queridos, eu quando recebi o convite do pastor, eu pensei sobre pregar uma mensagem que eu havia pregado em Pirituba, no culto dos homens, quando preguei no culto dos homens, e o título é Que Bom Se Ele Soubesse. Então eu fiquei ali orando sobre se eu deveria pregar essa mensagem ou não. E na verdade, quando a gente é convidado para pregar fora, a gente coloca diante de Deus isso, e a gente quer fazer o melhor que a gente pode, com toda certeza, pregar o melhor que a gente tem, né? E eu tenho algumas mensagens que sou especialista nelas. Então eu fiquei ali ponderando diante de Deus se Ele me permitia sair dessa mensagem e pregar alguma coisa nesse sentido. Então Deus me colocou algo no coração para que você pudesse ser duplamente abençoado, ok? Duplamente abençoado. Então é o seguinte, eu não vou pregar a mensagem Que Bom Se Ele Soubesse. Eu vou pedir para você, na verdade, ouvir essa mensagem no meu canal no YouTube, tá bom? Meu nome é Edson Conceição. Então eu tenho um canal no YouTube e tem a mensagem lá, Que Bom Se Ele Soubesse. Então, em vez de eu pregar ela hoje para você, você vai de quebra levar ela de bônus, tá bom? Então você vai ouvir lá no meu canal essa mensagem, Que Bom Se Ele Soubesse. E hoje, então eu vou falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o que perguntaram para o irmão Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é o fundador do Rema nos Estados Unidos, né? Onde a escola dele se espalhou por vários lugares e agora está dentro do Verbo da Vida, onde o fundador do Verbo da Vida estudou, o Rema, né? Então, perguntaram para Kenneth Hagin qual era o segredo do ministério dele, não é?
Qual é o segredo do seu ministério, do seu crescimento, né, do sucesso do seu ministério? Qual é o segredo desse tão grande sucesso? Porque o Kenneth Hagin foi um homem extraordinário, não é? Um homem extraordinário que fez grandes coisas para o reino de Deus, não é? Então ele realmente fez coisas extraordinárias. Então foi perguntado a ele qual era o segredo do ministério dele. E ele disse: se eu conheço algum segredo para o sucesso no ministério, é caminhar segundo a palavra de Deus, orar em outras línguas e ouvir o Espírito Santo. Então eu vou falar sobre isso hoje: caminhar segundo a palavra de Deus, orar em outras línguas e ouvir o Espírito Santo. Amém? Nós vamos conversar sobre essas três coisas. Eu não sei qual delas eu vou gastar mais tempo, talvez na última, que é ouvir o Espírito Santo, ok? Nós vamos gastar um pouco mais talvez de tempo nessa parte, mas hoje nós vamos também deixar o Espírito Santo fluir nesse lugar através dos dons espirituais, amém? E eu vou ensinar você a deixar o dom fluir através da sua própria vida também, tá bom? Eu vou ensinar para que você possa deixar ele fluir através de você. E você vai ver que é fácil e está disponível para todos nós. Amém? Então, caminhar segundo a palavra de Deus é o primeiro segredo. Agora, para você caminhar segundo a palavra de Deus, você precisa conhecê-la, certo? Você precisa conhecer a palavra para poder caminhar nela. Só que a gente tem um problema nas igrejas evangélicas, de um modo tão grande no mundo, que se torna realmente um problema grande, porque muitas igrejas, elas misturaram lei com religião, colocaram tudo junto com um pouco da palavra de Deus, e está se pregando nos púlpitos. Então as pessoas não conseguem caminhar na pura palavra de Deus quando tem uma grande mistura, inclusive tem até medo no meio de tudo isso. Então, para que você possa caminhar segundo a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso, irmão, é muito importante estar numa boa igreja, ok? É muito importante estar numa boa igreja. E o Verbo da Vida é uma ótima igreja para se estar. Amém? Bud Wright costumava falar, quando ele estava vivo, ele costumava dizer que se você não tem uma boa igreja perto da sua casa, ok? E você sabe que tem uma boa igreja em algum lugar por aí longe, vale você dirigir alguns quilômetros para ouvir uma boa palavra, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Amém? Graças a Deus porque vocês têm vindo nessa igreja e essa é uma boa igreja. Nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser ensinados a partir da palavra de Deus, para que possamos andar nela, porque a palavra de Deus vai aplanando o nosso caminho, a palavra de Deus vai preparando o nosso caminho. Por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra de Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus tem eu lá na igreja eu costumo falar meu irmão e minha irmã. Eu estou quase soltando minha irmã aqui, mas não tem nenhuma mulher, não é? Então, meu irmão, se eu por acaso escapar, você tem misericórdia de mim, ok? Você trouxe a sua Bíblia? Eu já estou pregando, mas eu quero fazer essa confissão junto com você. Diga: essa é a minha Bíblia. Vale no seu celular, no seu tablet, se tiver Bíblia também, tá bom? Então levanta o seu celular ou tablet e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. É isso aí, queridos. Nós temos a palavra de Deus para nos firmarmos nela. Então, queridos, eu quero dizer algo para você, sabe? Existem vários meios de você receber da palavra de Deus. Você precisa, como eu disse, em primeiro lugar, estar filiado, congregando numa boa igreja, porque isso vai fazer um diferencial na sua vida, ok? Isso vai fazer um tremendo diferencial na sua vida, porque a partir do púlpito vai ser lançado para você palavras vivas, ok? E nós temos que entender o seguinte:
essas palavras que são pregadas, nós temos que dar atenção especial para elas. Nós temos que ouvir de tal maneira a realmente prestar atenção. Sempre me chama a atenção, e eu cito esse versículo, que foi quando Jesus disse: vede, pois, como ouvis. Então, não basta ouvir a mensagem, você precisa ver como você está ouvindo, porque existe a maneira certa de você ouvir a palavra de Deus. Ok? Você precisa ouvir. Kenneth Hagin costumava dizer para a gente vibrar com a palavra, a gente corresponder à palavra, a gente demonstrar que nós estamos ligados e ao mesmo tempo correspondendo à palavra. Então eu estou aqui num culto de homens, e homens que são afogueados. Então eu não quero ver vocês com amenzinho devagarzinho, não. Eu quero ver vocês afogueados com a palavra, ok? Correspondendo à palavra aqui nessa noite. Você sabia, nós somos, eu sei que você sabe, mas é só para te lembrar, nós somos chamados de sacerdotes do nosso lar? Sim? Sacerdotes do nosso lar. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que culturalmente falando, ou na verdade em todas as culturas acontece isso, das mulheres se converter primeiro do que nós, os homens. Sim ou não? As mulheres, não pode ver que nas igrejas tem mais mulher do que homem. Se hoje fosse um culto de mulher, teria muito mais mulher do que tem homem aqui, certo? Por quê? Porque elas se convertem muito mais. As mulheres são mais dadas nessa questão emocional e nessa questão, não é? Nós somos mais frios, sim ou não? Frios, nós somos mais assim, analíticos, né? Nós analisamos, deixa eu ver como esse pregador está, deixa eu ver, então a gente analisa tudo, vamos ver se ele vai mandar bem, se ele mandar bem eu solto até um aleluia, um glória a Deus, mas então a gente fica ali analisando, não é assim? Nós ficamos analisando. Então nós, os homens, somos assim, mas eu entrei nisso para dizer para você, nós somos sacerdotes, e o que o sacerdote no Velho Testamento fazia? O sacerdote, ele entrava na presença de Deus pelo povo. E se somos sacerdotes dentro do lar, dentro da família, no casamento, nós temos por responsabilidade entrar naquele lugar em Deus. Então a mensagem de hoje é propícia para você prestar inteira atenção, especial atenção nela, para saber que é responsabilidade sua conduzir a sua família nesse caminho espiritual, da vida espiritual. É responsabilidade sua caminhar na palavra de Deus e levar a sua família a caminhar na palavra de Deus. É responsabilidade sua. Então, como sacerdote do lar, preste atenção especial ao que você estará ouvindo esta noite. Amém? Você é o sacerdote. Então, como sacerdote, você precisa saber o seguinte: não basta estar numa igreja, você precisa estar numa boa igreja. Isso é o número 1. E o número 2, não basta estar sentado aí ouvindo a pregação, você precisa estar ouvindo a pregação como alguém que está interessado em receber alguma coisa da palavra. Não basta estar sentado nesse culto, irmão, você precisa sacudir com a palavra, deixar a palavra sacudir você, e você também sacode com ela. Você precisa olhar e prestar atenção. Eu sou o sacerdote, eu estou conduzindo. Então quer saber de uma coisa? Eu vou receber tudo que esse pregador tem aí, porque se ele trouxer algo bom, eu vou pegar. Ei, irmão, você sabe o que eu estou propondo para você hoje aqui? De repente você se levantar da sua cadeira, dar uns giros aí, talvez correr. Talvez você não vai ficar parado no seu lugar, porque eu não vou deixar você ficar parado. Ei, eu vim aqui pregar uma mensagem para tirar você pelo menos da sua cadeira, irmão. Caminhar segundo a palavra de Deus tem que fazer alguma coisa com você, tem que pelo menos mexer você da sua cadeira. E como sacerdote do lar, você tem que ser o primeiro a receber a palavra. Não saia perdendo para elas, não saia perdendo para elas. Você precisa receber a mensagem em primeiro lugar. Não ser passivo, não ser alguém ali, se a minha esposa concordar, eu vibro, se ela der aleluia, eu dou. Não, irmão, é com você esse negócio. Aleluia. Ei, meu irmão e minha irmã. Minha irmã não, calma aí.
Ei, aleluia. Já deu para aquecer os motores aí? Nós ainda estamos na parte do caminhar segundo a palavra de Deus, ok? Nós estamos na parte do caminhar segundo a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos sentar num culto para ouvir a palavra e não deixar ninguém roubar de nós, tirando a nossa atenção. Precisamos estar focados na palavra, precisamos estar completamente mergulhados na palavra, sabe? Não tire a minha atenção agora, porque eu estou ouvindo o que está sendo falado. Nós precisamos ter esses momentos de pregação, irmãos, como algo espiritual proporcionado por Deus para nós. Você entendeu isso? Algo espiritual, como um banquete espiritual para nós. Um banquete. E se é um banquete, porque pensa você o seguinte: se Jesus, ele viesse agora, de repente ele aparecesse nesse púlpito, e isso pode acontecer aqui. Amém? E de repente ele vem descendo essas escadas, e por acaso um de vocês começa a perceber e ver Jesus. E aí ele começa a conversar, e de repente um dos seus irmãos aí do lado tenta falar algo com você. O que você vai fazer? Não, agora não. Não, fala comigo agora, porque ele está aí. Ele está falando com você hoje. A oração do seu pastor hoje foi uma oração simples, porém extraordinária. Uma oração poderosa. Agora, irmãos, como eu estava falando um pouquinho antes, existem muitos meios de você poder receber da palavra, porque para caminhar segundo a palavra você precisa receber da palavra. Agora, você pode pegar a sua Bíblia e começar a ler. Você pode pegar alguns bons livros indicados pelo pastor e começar a ler, não é? Você pode pegar algumas boas pregações e começar a ouvir, não é? Sim ou não? Você pode fazer isso. Agora, sabe, irmão, isso precisa ser diário na sua vida. Você não pode ser do tipo que come uma refeição por semana. Você não pode se dar ao luxo de passar a sua semana inteira sem se alimentar espiritualmente e somente se alimentar quando tiver um culto na igreja. Não, isso não é para você, sacerdote. Isso não é para você, sacerdote. O sacerdote, ele tem que ser o primeiro, ele tem que abrir o caminho. O sacerdote tem que estar alimentado, o sacerdote tem que estar bem alimentado. Agora, como eu faço isso, pastor? Procure um jeito, um meio. Talvez você não é aquele cara que gosta de ler, você pode ouvir áudios. Talvez você não goste de ouvir áudios, você pode ler. Você precisa ver qual é o melhor jeito para você, mas você precisa se alimentar da palavra. Você precisa achar um meio. Descubra o que é mais fácil para você. Pelo menos uma mensagem por dia você deveria ouvir. Pelo menos 50 minutos de mensagem. Mas eu não estou falando sobre o dia do culto, eu estou falando sobre fora do culto ainda. Eu estou falando sobre você colocar um plano na sua vida de daqui em diante até o resto da minha vida eu vou me alimentar com pelo menos uma mensagem por dia. Por quê? Porque quando você ouça, irmãos, eu sei que você possa já ter passado por essa experiência. Eu já passei muitas vezes de estar ouvindo mensagens e às vezes, muitas vezes, Deus falar comigo através da mensagem. Deixa eu tentar explicar. Você está ouvindo aqui a mensagem e parece que Deus começa, usando a mensagem, a unção da mensagem, a unção do pregador, Deus começa a falar com você por aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, o pregador começa a traçar um caminho e você está ligadão, ouvindo aquela mensagem. Daqui a pouco Deus começa a falar com você e você fala: uau, eu nunca tinha pensado nisso. Esse é o processo da meditação. O processo da meditação é quando você está ouvindo e pensando sobre o que você está ouvindo. E esse processo, ele pode se dar, e ele se dá muitas vezes automaticamente. Você não pensou em meditar, você pensou em se alimentar. E daqui a pouco você se pega meditando. E quando você medita, a Bíblia diz: você será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria.
Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Caminhar segundo a palavra de Deus. Olha só, eu estava pensando quando eu subi ali sobre essa mensagem que eu ia pregar, e eu pensei, falar sobre o segredo de um homem como Kenneth Hagin tem que ser algo grande, porque nós estamos falando de um cara que ele viveu uma vida extraordinária para Deus. Nós estamos falando de um cara que ele fez coisas grandes, e ele é chamado Papai Hagin por muitas pessoas, muitos ministérios ao redor do mundo. Nós estamos falando de alguém muito grande. Então, quando esse homem chega e diz assim: o segredo do meu ministério, se eu conheço algum, é caminhar segundo a palavra de Deus, orar em outras línguas e ouvir o Espírito Santo, então nós precisamos prestar bem atenção nesses pontos. O que ele está dizendo? Como eu disse, para caminhar segundo a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? O segundo ponto é orar em outras línguas. Você já pensou sobre oração em línguas? Sabe, querido, deixa eu dizer isso para você. Eu venho lendo os livros de Kenneth Hagin desde 1994. Eu comecei a ler o primeiro livro, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, em 1994. Depois eu li O Nome de Jesus, a Autoridade do Crente, e assim por diante. Eu fui lendo os livros e aprendendo toda aquela doutrina. Mas é interessante como Deus faz. Ele parece que Deus vai montando o quebra-cabeça, sabe? Eu estou falando a nível de revelação, porque uns são mais lentos do que o outro, e uns captam algumas coisas antes dos outros, ok? Alguns são assim, eles captam antes, e alguns eles demoram um pouco mais. Não, eu estava lendo os livros do Kenneth Hagin, e Kenneth Hagin já fala nos seus livros sobre a oração em línguas, e eu nunca tinha percebido como deveria. Sabe, quando eu estava no Rema, no ano de 2004, eu fiquei pensando sobre aquilo. 2005, eu estudei 2004 e 2005 no Rema. No ano de 2005 eu fiquei pensando: ei, esses ministros do Rema, eles falam, vamos orar em outras línguas. E aí a gente ora em línguas, e daqui a pouco eles dão uma pincelada no assunto da oração em línguas. E todos eles, basicamente todos eles, falam sobre isso. Eu fiquei prestando atenção e pensando, só que Deus já estava tentando falar comigo através dos livros de Kenneth Hagin antes, mas eu não tinha captado a mensagem. Mas aí Deus começou a chamar a atenção, porque é assim que Ele faz. Ele começa a ministrar para você. Você já prestou atenção nisso? É mesmo, né? Os professores falam sobre oração em línguas. Sempre eles dão uma pincelada no assunto. Deve ser importante. Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar o tema. Foi em 2005. Eu vou estudar o tema. Eu vou procurar saber sobre esse negócio. E eu comecei a fazer uma verificação de quantos eram as pessoas conhecidas, que tinham ministérios conhecidos, que oravam em línguas. Eu descobri vários deles, e através dos anos eu venho descobrindo que todas as pessoas que fazem o extraordinário na terra, ou fizeram, como o apóstolo Paulo, esses oram em outras línguas. Paulo chegou ao ponto de dizer em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Eu pensei, uau, mais do que todos. Ele está se gabando, porque ele fala em línguas mais do que todos. Eu sei que o propósito de Paulo falar aquilo é um propósito didático. É para um ensino. Tipo, o Espírito Santo sabe o que faz e como chamar a nossa atenção. Eu não posso olhar para um gigante como o apóstolo Paulo e vê-lo falar que ele dava graças a Deus por orar em outras línguas mais do que todos, e eu sequer me perguntar o porquê. Nem me faço nenhuma pergunta, por quê? Eu não posso olhar para um homem gigante como Kenneth Hagin, que disse que um dos segredos para o seu ministério era orar em outras línguas, e eu não me perguntar por quê. Sabe, eu comecei a me despertar para esse fator. Eu comecei, como eu disse, a estudar o tema. E sabe, eu descobri que Jesus, apesar de ter treinado os discípulos, ensinado tete a tete, apesar disso,
Jesus disse para eles: eu estou indo embora, vocês vão para Jerusalém e espera a promessa se cumprir. E a gente vê quando a promessa se cumpre, o que acontece? O Espírito Santo vem com tanto poder e eles começam a falar em outras línguas e nunca mais pararam. Isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. Se não fosse importante, Jesus teria dito: eu já treinei vocês, pode ir. Mas não, eu treinei vocês, mas o mais importante, vem aí, após mim, o Espírito Santo. E ele vem com uma linguagem sobrenatural. Uma linguagem, eu disse, sobrenatural. Nós deveríamos prestar atenção em algumas coisas. 1 Coríntios 14, 4 diz, 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4, nós vamos ler aqui: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Você sabe o que isso significa? Se constrói, se fortalece, robustece. Agora, pensa num edifício, numa edificação. Pensa que quanto maior for o prédio, maior é a edificação para o prédio. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Quanto é, ou qual o tamanho da edificação que você está querendo para a sua vida, ou ministério, ou negócio? A sua vida. Qual o tamanho da edificação? Qual o tamanho do prédio? Ouça, quanto mais edificado você estiver, maior será o prédio construído em você. Nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês, e faz parte da minha primeira parte da mensagem. Não é suficiente você me ouvir hoje à noite sem esmerar o assunto que eu coloquei aqui para você, sem esmerar o assunto que eu propus, estudar o assunto para descobrir por quê. Por quê? Porque era o segredo de Kenneth Hagin. Ei, por quê? Você precisa pensar sobre isso, se perguntar, estudar e entender por quê. Eu quero construir um ministério grande, eu quero estar edificado, ao ponto de Deus poder confiar um prédio excelente, grande, monstruoso, por assim dizer. Eu quero estar edificado ao ponto de Deus poder dizer: vamos construir algo grande ali, porque ali há um alicerce. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Em Judas, capítulo 1, versículo 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Ouça, eu vinha lendo os livros de Kenneth Hagin de 1994 ao ano de 2005, foi quando eu comecei a orar em outras línguas. 11 anos lendo, e já tinha estudado no ano de 2004 no Rema, o ano de 2005 estava fazendo Rema. Então eu estava construindo algo na minha fé. Só que quando eu lancei esse fundamento da oração em línguas, junto do aquilo que eu tinha aprendido através dos anos, foi um bombardeio na minha vida. As coisas começaram, sabe? Pensa em dinamites que estão sendo colocadas, e dinamites estão sendo colocadas, mas não acontece nada até que você faça algo. Você acende, e quando você acende, a explosão é extraordinária. Dinamite. Quanto você está querendo? Depende do quanto você vai edificar, o quanto você vai construir. Então, caminhar segundo a palavra de Deus,
orar em outras línguas e ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Eu quero abrir com vocês em Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 e 16. Nós vamos ler esses 3 versículos. Romanos 8. Eu estou na terceira parte da mensagem, nós vamos ter uma quarta parte. Qual que é a quarta parte, pastor? Você só falou 3? Não, eu falei 4. A quarta parte, nós vamos fluir com os dons do Espírito aqui. Amém? Você tem expectativa para isso? Quem vai fluir? Nós. Gostou dessa parte? Quem vai fluir? Olha lá o que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus é ruiós. Ruiós é um filho maduro. Os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ok? Ok? Os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos desses estão aqui hoje? O próximo versículo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Próximo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseando-se no qual clamamos Abba Pai. Próximo. Preste atenção nisso agora. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ouça, irmãos, se você, por acaso, não era um filho maduro, você pode se tornar um filho maduro se alimentando da palavra que te traz crescimento. E essa palavra, mais as palavras que você tem ouvido aqui nessa igreja, tem trazido crescimento para você. E pode ser que hoje junta com tudo aquilo que você já ouviu e bum, o crescimento chega. Porque o crescimento natural e o crescimento espiritual são paralelos, mas tem algumas diferenças. Você pode crescer muito mais rápido espiritualmente do que naturalmente. Velozmente você pode crescer espiritualmente. E mensagens como essa e como as que você tem ouvido faz você crescer. Então, pode ser que hoje, bum, vai acontecer isso na sua vida. Amém? Então preste atenção até o final, não desligue agora. Pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica. Agora, a minha pergunta é: como ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu vou falar, é retórica, ok? Eu vou explicar. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Kenneth Hagin costumava dizer que muitas vezes nós ficamos esperando, somente atento com o espetacular, e por isso acabamos perdendo o sobrenatural. Ok? Está esperando, às vezes nós estamos assim, esperando o espetacular. E às vezes acontece o espetacular. Mas sabe, muitas vezes ligado nisso, nós perdemos o sobrenatural. E às vezes o sobrenatural é simples. Amém, amém. Ser guiado pelo Espírito de Deus é simples, irmãos. Mas pastor, tá bom, mas me diga como. Nós passamos pelas etapas do caminhar segundo a palavra de Deus, lembra? Depois nós chegamos na etapa do orar em outras línguas, lembra? E chegamos agora no ouvir o Espírito Santo. As outras duas coisas precisam ser colocadas, amém? Precisa ser colocada. Você precisa orar em outras línguas pelo menos 1 hora diariamente. Você ora de manhã, meia hora, ora à noite, meia hora. Todo mundo consegue fazer isso. O trânsito de São Paulo garante isso para você. Mas agora nós estamos na pandemia, pastor, e agora a fase é roxa. Melhor ainda, você tem mais tempo ainda para orar em outras línguas. Então as minhas 1 hora já bagunçou tudo. Então vamos lá, voltando. Como ser guiado pelo Espírito de Deus?
Como observar o sobrenatural ao invés do espetacular para não perdê-lo? Ali diz nesse versículo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito testifica. Muitas vezes nós estamos querendo ser guiados pelo Espírito, sabe como? Ouvindo uma voz. Pode ser até que às vezes vá acontecer isso, não é uma garantia. Isso é o espetacular, porque ouvir uma voz de Deus, isso é espetacular, certo? Mas na ânsia às vezes de ouvir o espetacular, estamos perdendo o sobrenatural, que muitas vezes é simples. E depois dessa mensagem, Deus vai fazer alguns testes com vocês. Como? Ele vai falar coisas simples, como já tem feito, porque você cresce em ouvir a voz de Deus. Você sabia? Você cresce em ser guiado pelo Espírito. Muitas pessoas aqui tem pessoas de negócios, aqui tem pessoas do ministério, aqui tem pessoas de homens de diversas categorias, eu vou chamar assim. E você sabe que, seja onde for que você está atuando nessa terra, você precisa, como homem de Deus, como sacerdote, ser guiado pelo Espírito. Só que nós pensamos às vezes que Deus vai nos guiar na igreja, na hora do culto, ou pensamos que nós não somos tão espirituais assim. Ouça, não perca a minha mensagem, não durma. Está falando muito mole, pastor. Ouça assim mesmo. Aguenta aí. Deixa eu dizer algo, usando o que aconteceu aqui hoje. Deus me deu uma impressão. Eu vou chamar de, aquele testifica de impressão, pode ser? Uma impressão, algo que é como um pensamento, um sentimento, sabe? Todo mundo tem sentimento, não tem? Pensamento, tem, não é? Você sabe como que é um pensamento, não é? Um pensamento, algo que você está pensando. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus se parece com um desses pensamentos. E às vezes esses pensamentos não são pensamentos seus, são pensamentos do Espírito dados a você. E quando eu propus para você caminhar na palavra e propus para você orar em outras línguas, é porque você vai afiar as coisas e separar uma da outra. Isso aqui é carne e alma, isso aqui não, isso aqui é Deus. Só que, como você aprende a ser guiado pelo Espírito de Deus? Você aprende fazendo. É como andar de bicicleta, você não vai aprender a andar de bicicleta orando. Senhor, eu oro que eu vou aprender. Não vai assim, não vai aprender. Nem surfando não aprende assim também não, né? Orando, não é? Não. Só aprende colocando os pés lá. E ser guiado pelo Espírito. Aprende fazendo. Então eu ouvi o Espírito Santo, eu ouvi, não foi aqui, ok? Foi aquela impressão que pode ser que não seja. Que tem alguém, um homem, que saiu de casa e está chateado, não é? Está chateado, aqui na igreja, no culto. Saiu de casa, que teve um desentendimento com a esposa. Agora, eu preciso ter, em primeiro lugar, coragem para acreditar que aquilo é de Deus. Sim ou não? Sim. Então, peraí, isso parece um sentimento, pastor, um pensamento que eu pensei. Mas esse negócio está ficando mais aqui, parece que não quer sair. Eu me arrisco e falo e ninguém levanta a mão e eu saio com vergonha? Ou é melhor eu partir para cima? Você entende? Se não aparecesse ninguém, eu sigo o jogo, gente. Eu sigo o jogo. Ah, mas aí eles vão ver que você não é espiritual. Não importa, eu estou crescendo. Eu vou crescer. Eu vou crescer. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. Eu vou crescer. Então, Deus, eu tenho uma impressão, eu estava pregando na igreja o Verbo da Vida em Sorocaba. Eu sempre uso isso porque eu achei extraordinário. É mais ou menos assim, a gente ouve os outros e a gente fica pensando, uau, isso é demais, não é? Isso é espetacular. Mas quando você entra na operação, não é tão espetacular assim. Porque você tem os passos e os processos que não são espetaculares. Você tem que dar um passo de fé dentro deles.
Então eu estava pregando e durante a pregação eu parei e disse, no meio da pregação, eu disse, eu não sei se eu estou errado. Comecei assim, pastor, eu não sei se eu estou errado, mas eu tenho uma impressão aqui de que alguém machucou um dos dedos da mão. Eu estou contando para vocês isso para contar para vocês como essas coisas funcionam, ok? E você pode aprender. Eu tenho essa impressão. Só que quando eu lanço isso, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter coragem de falar. E coragem para de repente, Roque, esse não é ninguém, porque alguém machucou um dedo da mão. E na verdade, deixa eu contar isso para você, eu sabia, pela impressão, qual dedo era, mas isso eu não falei. Eu sabia que era esse dedo, eu não falei. Porque quando você está assim, caminhando, Denis, e você vai dando um passo, e você dá outro passo, e você dá outro passo, e daqui a pouco você está dizendo assim, você mora na rua tal, número tal. Mas a gente tem que começar. Então eu disse, alguém aqui parece que machucou um dos dedos da mão. E eu fiz, o rapaz estava sentado aqui mais ou menos nessa direção, e ele deu um pulo na cadeira dele, eu falei, acertei, uau. Aí eu falei, é você? Ele disse, não. Aí a esposa dele, ele pulou porque a esposa dele lá atrás disse, sou eu. E qual que é o fator aqui? Essa mulher, ela estava com o dedo um pouco machucado. E ele foi colocar o dedo dela no lugar, como sacerdote do lar, e ele... Parece que vocês entenderam, né? E ele foi colocar no lugar e ele piorou as coisas. Piorou. E ficou doendo mais, ficou inchado e ela estava com dor no culto. E o fator, porque Deus vai fazer muitas vezes isso, né? O fator de eu parar no meio da minha mensagem é porque Deus, Ele não quer esperar eu pregar para Ele curar alguém. Com dor? Não é. Tem coisas que dá até para esperar, mas alguém com dor no culto, Deus tem que parar no meio. Então eu parei e disse, quem é? Sou eu. Vem cá. Tá bom, deixa eu ver qual que é o dedo. E ela estava com esse dedo e eu pensei, por que eu não falei qual dedo era para ficar mais bonito? Não é? Falaria, é esse dedo aqui. Mas eu não falei, né? Mas como eu disse para você, eu estou aprendendo. Então ela veio e eu toquei no dedo dela e eu disse, acabou. Ela disse, parou a dor. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a sua fé vai lá em cima. Por quê? O Deus que começou revelando o que está acontecendo, Ele vai terminar o negócio. Ele vai terminar, irmão. Ele vai terminar. Quando eu disse sobre aquele irmão, agora aqui no culto, eu não tinha tudo o que eu falei, eu tinha parte do que eu falei. Só que o fato de eu dar um passo, Deus me mostra o resto. E quer saber uma coisa? Se você der mais um passo, Deus vai mostrar muito mais da situação. Amém. Amém. Caminhar segundo a palavra de Deus, orar em outras línguas, vai afiar você a entrar nessas coisas do Espírito, irmão. Não vamos ficar esperando o espetacular. Pode ser que o espetacular aconteça, mas nós temos que ficar com o sobrenatural, que às vezes é simples. Às vezes é simples. Ei, quando eu comecei a aprender essas coisas, eu pensei, quer saber? Eu tenho coragem, pastor. Eu tenho coragem para entrar nisso aí. E sabe, às vezes Deus está guiando a gente para coisas milionárias. Sabe aquele tipo de oração que você faz, Senhor, põe o dinheiro na minha mão, que o Senhor vai ver o que eu vou fazer? Às vezes Ele está respondendo, mas você não tem coragem. Deus é o maior interessado em pegar pessoas como você e colocar o dinheiro nas suas mãos. É o maior interessado. Deus é o maior interessado em te dar uma ideia e com essa ideia te render milhões. Deus é o maior interessado. Agora, nós precisamos ter coragem para ser guiados pelo Espírito, irmãos. Coragem. Porque a gente fica esperando, se o anjo aparecer, eu vou. E ele simplesmente está dando um testemunho interior, porque o Espírito testifica
com o nosso espírito. Ele testifica, ele dá testemunho, ele põe impressões. Sabe, aquela impressão que você pensa, oh, isso é a minha cabeça maluca pensando. Muitas vezes é Deus te dando ideias. Muitas vezes é Deus falando com você. Sabe, irmãos, no que diz respeito a negócios, mas no que diz respeito até mesmo à salvação de pessoas, de parentes, Deus quer te guiar e te dar coisas específicas, mas você, se ficar esperando o espetacular, um anjo aparecer e falar com você, vai lá, fala com seu parente. Às vezes, ele está colocando aquela impressão dentro de você. Que tal chegar perto dele agora e começar a falar com ele? Deus quer que você dê um passo, e quando você der um passo, ele vai te levar a outros passos poderosos. E no início não vai parecer tão espetacular, mas quando essa história se complementar, quando essa história terminar, você vai descobrir que você estava no meio de algo espetacular, que era sobrenatural. Como essas coisas que eu contei, como esse negócio do dedo que eu contei, eu estava no meio de algo espetacular, mas para mim até então eu precisava de fé para acreditar que Deus estava falando aquilo comigo. Vocês estão entendendo? Então, queridos, Deus está querendo nos guiar para o sucesso na nossa vida. O sucesso na nossa vida. Mas nós precisamos pegar junto com Ele e acreditar, Deus está falando isso comigo, Deus está liberando isso para mim, Deus está, mas às vezes é só aquilo que parece um pensamento. Entra nesse negócio, não entra nesse negócio. Fuja dessa pessoa, entre. Fale com ela, não fale com essa pessoa. Não sente aí, sente. Dirija por aquela rua, não dirija naquela rua. Olha, entre nesse avião, saia desse avião. Deus está querendo nos guiar. E daqui a pouco, como eu disse, as coisas maiores vão começar a acontecer. Você vai olhar e dizer, uau, eu deveria estar nesse avião. Deus me livrou. Yes. Deus está querendo nos guiar para essas coisas. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos algo poderoso, irmãos. A banda vai subindo lá. Nós temos algo poderoso, irmãos. Poderoso. Hoje nós vamos desfrutar um pouco disso aqui, ok? Topa, sim ou não? Então eu quero combinar algo com você. Pastor, o senhor permite que eu trabalhe com isso hoje? Ok, olha o que nós vamos combinar aqui. Vale para a banda também, tá bom? Olha o que nós vamos combinar aqui. Vale você errar hoje, tá bom? Com alguma impressão que você tenha, mas eu quero que pelo menos você tenha coragem de falar a impressão que você está tendo, ok? Porque palavras de conhecimento vão começar a fluir agora. Palavras de conhecimento fala de coisas acerca do passado e do presente. E pode ser que uma palavra de sabedoria se manifeste aqui hoje. Palavra de sabedoria se refere a algo do futuro. Então pode ser que Deus hoje vá falar algo aqui nesse culto através da sua própria vida com respeito ao passado, presente ou futuro de alguém ou de algo. E como que vai ser, pastor? Você vai ter coragem para que algo que você percebe que é Deus falando com você, você está assim pensando, cara, isso não sou eu pensando, não é possível. E Deus também pode fluir com palavras de conhecimento, sabe como, irmãos? Às vezes tem alguém aqui, vamos imaginar aqui, alguém com uma dor no braço, ok? E essa pessoa já veio para cá com dor no braço, porque apanhou, bateu em algum lugar, ok? Tá, isso é um exemplo que eu estou dando. Então essa pessoa está com essa dor. E de repente você não está com dor, mas de repente você começa a sentir depois da oração e você, meu braço está doendo e não estava doendo. Isso pode ser uma palavra de conhecimento, dizendo que alguém na congregação está com essa dor que você está sentindo. Essa dor sua não é a dor original, é a dor para mostrar que alguém está com a dor. Você entendeu o que eu falei? Então, pode ser que vai acontecer hoje à noite isso com você. Se acontecer por acaso, levanta sua mão que a gente vai conduzir. Eu vou conduzir isso, tá bom? Fica de pé, nós vamos cantar e deixar o Espírito fluir agora. Vamos naquela última música, naquela? Vamos.
frustrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Aqui estou diante de ti, Senhor. Eu sei, eu me rendo. Aleluia. 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 Antes de fazer isso, eu ouvi o Senhor dizer para que eu orasse para liberar uma unção aqui nesse lugar. Eu vou orar daqui, ok? Eu vou orar daqui para liberar uma unção sobre todos nesse lugar, ok? Eu quero que você, do jeito que você estava ouvindo a mensagem, prestando bem atenção, eu quero que você acredite que isso faz parte de tudo que Deus começou a fazer aqui hoje, e que Ele quer liberar essa unção, uma nova unção. Alguns de vocês vão receber ela forte aí, ok? 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 Em nome de Jesus, prepare-se aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto eles cantam, eu vou orar e liberar. Em nome de Jesus, eu libero essa unção.
Eu libero essa unção. Eu libero essa unção. Eu libero essa unção. Em nome de Jesus, receba ela aí. 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 Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba aí. Receba. Receba. Fogo sobre eles, Senhor. Fogo, Espírito Santo. Fogo, Espírito Santo. Fogo sobre eles. Fogo sobre eles, fogo sobre eles, fogo sobre eles, fogo sobre eles, em nome de Jesus, 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 fogo, eu libero essa unção, eu libero essa unção, eu libero essa unção, eu libero essa unção, mais nesse lugar. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra tocando ele. Sopra. Sopra tocando ele. Sopra. Mais Espírito de Deus. Sopra tocando eles aqui. Sopra tocando eles aqui. Sopra tocando eles aqui. Mais Espírito Santo. Mais. Ei. Mais sobre eles. Vem Espírito Santo, toca eles, toca eles, toca eles, toca eles, toca eles, toca eles, toca, do menor ao maior, do menor ao maior, do menor ao maior, do menor ao maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, uma nova unção sobre vocês, uma nova unção aqui, uma nova unção. Eu libero uma unção sobre essa banda. Eu libero uma unção sobre vocês aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheios, 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 cheios. Receba mais, receba mais. Receba mais, receba mais. Ei, ei. Ei, toca, que a unção está sobre vocês. Toca. É sobrenatural, é sobrenaturalmente. Toca. Ei, receba aí, é sobrenatural, Ei, toca eles, Senhor. Toca eles. Mais. Poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer. Agora, Senhor, libera palavras de conhecimento. Libera, Pai, palavras de sabedoria. Libera, Pai, libera até mesmo discernimento de espíritos. Abra os olhos espirituais do seu povo. Abra os olhos espirituais. Concede ao seu povo experiências sobrenaturais. Concede ao seu povo experiências do Espírito. Concede, abra os olhos espirituais. Ei, Pai, dá percepções sobrenaturais aqui. Percepções sobrenaturais. Percepções. Libera os dons. Liberando os dons agora. Liberando os dons do Espírito agora. Liberando o fluir dos dons agora. O fluir dos dons. Palavra de conhecimento agora fluindo. Ei, o dom da profecia fluindo agora. Ei, palavra de sabedoria fluindo agora sobre eles. Os dons. Libera, Senhor. Libera. Aleluia. Hoje eu não posso tocar você, mas você não vai ficar sem receber. Já está recebendo aí. Você já está recebendo aí. Eu quero que você acredite que algo está acontecendo agora. Deus falou comigo. Uma nova unção está vindo aí.
Aleluia. Aleluia. Agora você está recebendo as palavras que eu falei, ok? Fique atento aí. Ele está liberando essas palavras que eu falei. Ok? Palavras de conhecimento vão fluir forte agora. Ei, palavras de conhecimento estão fluindo agora no nosso meio. Estão fluindo agora no nosso meio. Aleluia. 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 Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Alguém está sentindo uma dor na lombar? Alguém está com essas dores na lombar? Alguém está... Acende a luz do fundo para me ver, as pessoas. Alguém está com essa dor na lombar? Dor na lombar? Dor na lombar? Alguém? Está ali? Está ali? Você fica aí. Você está sentindo essa dor? É? E está doendo agora? Está doendo agora. Ele disse que está sentindo essa dor na lombar, ok? E disse que está doendo agora. Como de acordo com as regras que a gente está seguindo, eu não posso colocar a mão nele, não significa que ele não pode ser curado. Amém? Por exemplo, em nome de Jesus, dor fora. E agora vocês vão conferir o que Deus, não eu, Deus está fazendo. Procura essa dor aí agora. Aleluia, aleluia. Ei, Deus está operando aqui hoje. Curado, curado? Dá um toquinho aqui. Yes. Curado. Agora é a sua vez, ok? Quem recebeu uma palavra aí? Quem recebeu uma palavra? Aqui? Aqui? Não? 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 Ok, quem recebeu uma palavra, levanta a mão para me saber, tá bom? Não tenha medo, lembra que eu combinei com vocês? Vale errar hoje. Aí errei, não tem problema, ninguém vai dar risada de você. Pelo menos você foi corajoso, ok? Você tentou. Você tentou. Quem? Tem alguém aí? Alguém? Aqui o pastor. Vamos pegar um microfone para o pastor aqui? Pode ser esse. Ali ele tem outro, ele tem outro. Diga, pastor. Pastor, enquanto o senhor estava falando, veio algo que eu creio que é da parte de Deus, direcionado para o senhor mesmo. Amém, amém. O senhor sabe que nós somos parceiros ministeriais, embora nós não estejamos tão distantes, mas eu não acompanho o senhor tão de perto. Mas enquanto o senhor ministrava hoje, enquanto o senhor falava acerca de palavra de sabedoria, de conhecimento, só vinha a palavra no meu espírito: livros, livros, amém, amém. Livros, amém, amém. Livros no plural. Aleluia. Não é um livro, amém. Mas eu vi o senhor escrevendo livros. Glória a Deus. Não sei se Deus já tem falado com o senhor acerca disso. Tem falado. Eu não sei se Aleluia. são projetos do coração do senhor, mas essa palavra veio ao meu coração. Amém. Livros no plural. Receba Aleluia. em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. É disso que eu estou falando, gente. É disso que eu estou falando. Ele tinha essa impressão. Ele tinha essa impressão. Isso confirma que eu já recebi outras pessoas me dando a mesma palavra. Uma das pessoas é a esposa do pastor Vinícius, me deu essa palavra. Mas eu recebi de pessoas de fora, e agora o pastor confirmou: livros. Agora, quem mais tem uma palavra aqui? Coragem, coragem. Ali, vamos, venha, vamos usar esse microfone aí. Vamos usar esse microfone. Então, vinha muito essa palavra quando os discípulos, eu não sei onde está, mas veio essa palavra na minha mente, que quando Jesus foi orar, aí os discípulos dormiram, e aí Jesus falou: vocês não podem vigiar ao menos 1 hora, pois a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E isso serviu para mim. Eu tenho orado pouco. E hoje foi confirmado o que você falou. Meia hora de manhã ou meia hora à noite. 1 hora por dia. E isso serviu para mim. E eu abracei isso. Amém. E essa passagem veio diretamente para mim. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? É disso que eu estou falando. Você está tendo a oportunidade de ser treinado aqui para fluir com o Espírito. E pode se surpreender com a palavra que você tem, ok? Alguém? Não? Daqui alguém tem? Não? Não? Não, 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 não. Não? Não? Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na hora que eu estava orando, liberando a unção, normalmente algumas manifestações físicas acontecem no momento de liberar a unção. As pessoas às vezes sentem mão gelada, corpo gelado ou quente, ok? Às vezes as pernas começam a tremer, formigar, às vezes a barriga esquenta, ok? Às vezes acontece essas coisas, a mão fica tremendo, ou outras coisas. Alguém teve alguma dessas manifestações durante a oração? 1, 2, quem mais? 3, quem mais? 4, 5 lá atrás, 6, 7, 8, eu já contei você? Não tinha contado, 8. Então, 8 pessoas. Mais alguém que eu não contei? Não. Então essas 8 pessoas tiveram essas manifestações. O que significa? Por que eu estou trazendo isso? Para que você saiba que foi realmente liberada uma unção, ok? Foi liberada uma unção aqui, ok? E essa unção, ela está nesse ambiente, porque a unção coletiva faz isso, proporciona isso. Eu quero orar mais um pouquinho, porque essa unção vai aumentar, ok? Essa unção vai aumentar. Eles vão cantar de novo, e você pode apagar a luz, e nós vamos fluir um pouquinho mais só. Estamos quase acabando, tá bom? Quase acabando. Daqui a pouco eu já vou passar para o pastor ali. Só mais um pouquinho. Quero que você saia daqui revestido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Eu sei que é o desejo seu tocar essas pessoas. Eu sei que é o teu desejo tocá-las. Eu sei que é o teu desejo tocá-las. Que isso se espalhe aqui. 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 Que isso flua nesse lugar. Flua nesse lugar. A tua unção. A tua unção. A tua presença manifesta. A tua presença manifesta. A tua presença manifesta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pra conhecer fluindo. Mais. Pra conhecer-te mais. Adore. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu já ia parar, mas nós temos algo aqui, não é? Nós temos algo aqui com o pastor Tiago. Aleluia. Eu vi esse rapaz de amarelo. O Senhor me mostrou a sua vida em ofertas. O Senhor me mostrou como fosse uma timeline das suas ofertas que você deu para as pessoas, para esse lugar. E o Senhor pediu para te anunciar que é chegado o tempo da colheita para a sua vida.
foram tantas coisas, tantas sementes dadas com choro, Aleluia. perdas talvez até pessoais que você tanto gostava. Mas é chegado um tempo de colheita tão grande que vai superabundar, não só para você, mas para os seus familiares. Uau! Aleluia. 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 Olha só, olha só. Deixa eu perguntar, esse irmão aí que está orando aí, ele tem uma palavra? Pergunta para ele se ele tem uma palavra. Aqui, ó, esse irmão, pode tocar nele e pergunta se ele tem uma palavra. Porque eu estou dando a oportunidade de falar aqui na frente, ok? Você tem uma palavra? Hein? Gostaria de falar? Ok. Eu estava no fundo quando o pastor já lançou a primeira palavra profética referente à unção e graça. O Senhor pediu para eu trocar neste irmão e dizer a ele que não existe velhice na obra, que não existe cansaço na obra, que não existe não dá, que não existe eu estou parado. Existe marche, existe adiante, existe marche e existe adiante. Para mim, para ti e para você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Peguei. Ok. Queridos, veja esse momento de deixar a igreja fluir. Lá na igreja eu tenho feito isso e eu conduzo. Na verdade eu não gosto que as pessoas deem, que não for pública aqui na frente. Eu não gosto que deem palavras assim. Lá eu treino e ensino as pessoas, porque a gente tem que julgar o que está sendo falado. Mas vocês percebem o quanto abençoa a igreja essas coisas? Se você tiver, eu já estava quase entregando a palavra quando o Tiago se manifestou aqui, mas se você tiver uma palavra, levanta a sua mão antes de encerrar, porque nós já vamos passar para o pastor aqui, ok? Alguém tem aqui uma palavra? Tem aqui? Ok, microfone para ele ali. Vamos deixar as pessoas serem abençoadas aqui. É ele aqui, ó, é ele. Tira a máscara para falar. Eu tive uma inspiração em que tinha algum irmão que tem um desejo de ser pai, só que por algum motivo, por condição financeira ou por medo de como que ele vai conseguir lidar, ele estava reprimindo esse desejo no coração já faz um tempo. E eu queria saber se tinha alguém que se identificava com essa palavra, que tem um desejo de ser pai e por alguma condição, pode ser alguma condição de saúde, alguma condição financeira, algum desejo, uma condição dentro do relacionamento, por estar passando por uma circunstância difícil agora, pode estar com esse desejo ou esse sonho estagnado no momento, mas que sempre foi algo que queimou no coração. Quero saber se tem alguém com esse sentimento hoje. Amém. Irmão, eu quero orar por você e eu quero que Deus... Irmão, posso pedir para mim orar? Ok. Tá. Ok. A palavra é muito boa e acertou mesmo. Mas eu costumo conduzir assim, tá bom? Amém. Para mim poder orar, tá bom? Venha cá, irmão, venha cá. Você pode até ficar do meu lado, não vai ter problema. Eu vou explicar para você, tá? E para toda a igreja porque eu faço isso. Porque se lá na igreja, e aqui também do pastor Flávio, se ele liberar para as pessoas tanto dar a palavra quanto elas orar, às vezes vai acontecer palavras que realmente não são de Deus. Isso aqui é um treinamento, né? Que não são de Deus, e pessoas que na verdade não tem nada para transmitir, tá? Não é o seu caso, eu estou só ensinando, usando isso aqui para ensinar. Eu não permito, porque na imposição das mãos tem transferência, ok? E às vezes a pessoa está vivendo de maneira errada. Eu não estou dizendo que é o caso dele, eu nem conheço. Às vezes a pessoa está vivendo de maneira errada, vem aqui dar uma palavra e acerta, como você acertou, e pode acontecer, e depois quer orar por alguém e transferir. Só que às vezes pode transferir o que não deveria, entendeu? Você entendeu? Você compreende, né? Então fica aqui comigo. Eu nem vou impor as mãos nele, mas nós vamos orar e isso aqui, esse milagre vai acontecer. E você vai saber que Deus usou você tremendamente. Já sabe, né? Mas vai continuar, ok? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Então lá na igreja eu trabalho isso, mas eu não deixo eles orarem, ok? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu libero a unção do Espírito sobre você agora. Tudo que estiver em desordem na sua vida, no corpo, até mesmo na sua cabeça e nas finanças,
em nome de Jesus Cristo, sendo colocado em ordem agora, em nome de Jesus. Está feito, é isso aí, viu? Está feito. Amém, aleluia, 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 glória a Deus. Amém, ninguém mais tem ou tem alguém que tem ainda? Você viu que começou a sair umas aí. Posso passar para o pastor? Posso? Pastor, obrigado, viu? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado. É uma honra mesmo poder ministrar para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados? Amém. Glória a Deus.